Eu sou a Laurinete Tavares dos Santos e hoje estou aqui para contar a minha história. Eu fui moradora de lar dos 4 aos 6 anos. Atualmente eu sou presidente da Associação Lar Moisés. Me conta desde o começo da tua história. Com 4 anos você foi morar num lar, mas eu queria saber desde o comecinho, por quê? Por qual razão você foi para um lar? Eu sou de uma família de muitos irmãos, né? A minha mãe teve 10 filhos, teve 10 partos e 11 filhos. Eu sou gêmeas, minha irmã faleceu com 4 aninhos e meu pai é alcoólatra. E na época que meu pai era alcoólatra, ele batia muito na minha mãe e eram muitas agressões. E daí o que aconteceu? Ela pegou todos os filhos, ela não aguentou mais as agressões, foi muito forte. E daí ela pegou todos os filhos e resolveu ir embora e abandonar ele. E foi uma agressão tão forte que ela denunciou ele e ele acabou indo preso. E nisso ela pegou uma ajuda com o assistente social da cidade, que a gente morava, do interior, era em Jaguapitã. Pediu ajuda para assistente social da cidade, colocaram a gente numa Kombi e a gente veio parar em Curitiba. Quando chegou em Curitiba, todos os filhos, né, na época já estavam com 9 crianças, né, minha irmã já tinha falecido, o outro meu irmão era adulto, e os menores não tinham o que fazer, ela não tinha como sustentar todas as crianças e foi na época chamado orfanato, e a gente foi parar no orfanato. Ela pediu ajuda no orfanato e nós fomos internados no orfanato. E ela começou a trabalhar de cozinheira e todo final de semana ela ia visitar a gente. Naquela época o orfanato funcionava assim, dava esse suporte para a mãe sem tirar as crianças da mãe. Ela não nos abandonou. Ela deixou a gente no orfanato até ela poder se recuperar e ter seus filhos de volta. A gente teve retorno familiar. Então, quando eu tinha 6 aninhos, eu voltei para casa e ela foi tirando os irmãos aos poucos, até tirar todos os irmãos. Alugou uma casa, começou a trabalhar de cozinheira e ela era salgadeira e a gente saiu do abrigo. Você tinha só 4 anos, mas você tem alguma lembrança daquela época? De quando você morava? Que lembrança que você tem? A primeira lembrança triste que eu tive do lar, quando eu entrei no lar, foi a minha mãe indo embora. E a gente chorando, querendo a mãe, né? Então foi uma ruptura muito triste essa cena, assim, né? E depois a gente foi entendendo que ela poderia vir ver a gente finais de semana, então isso a gente ficava naquela expectativa esperando ela. E na época o orfanato tinha muitas crianças, acho que eram mais de 100 crianças, era grande o orfanato. Então assim, as tias que cuidavam da gente não tinham tanta atenção exclusiva, então a gente apanhava dos maiores, a gente brincava, a gente sofria, né? Então a gente tinha várias ações assim e a gente ficava aguardando o final de semana para que a mãe pudesse nos ver. Então a gente aguentava o final de semana, chorava bastante durante a semana e no final de semana ficava esperando ela vir nos visitar e trazer os presentes. Daí tinha eventos, a gente lembra muito dos eventos, das festas. Isso era bom, minimizava o sofrimento nosso, né? O apadrinhamento na época tinha também, então ajudava bastante a gente esquecer um pouco a dor, né? A dor que a gente achava que era o abandono, mas a gente não compreendia nessa época, né? Teve alguma conversa depois que ela tirou vocês? Existiu alguma conversa entre vocês para que não ficasse uma mágoa, para que vocês não tivessem uma lembrança ruim daquela época? Não, mas assim, ela sempre explicava que ela tinha que trabalhar, né? E a gente entendia que era porque ela estava sozinha, porque tinha abandonado meu pai e tudo, né? E meus irmãos, então ela sempre pedia para os irmãos estar juntos. Então no orfanato os irmãos sempre um cuidava do outro. Sim. Eu cuidava do menor e os outros meus irmãos mais velhos me ajudavam, a gente se cuidava, todo mundo se cuidava ali, né? Até ela ia tirando, e ela sempre explicava isso. Quando eu puder, eu vou tirar vocês do orfanato. E foi o que aconteceu depois de 2 anos, né? Fiquei 2 anos no orfanato. E aí passaram-se os anos até que você começou a se envolver também com um lar. Isso. Que destino, né? Que virada do tempo, assim. Como é que foi?
Quando você começou a se envolver com o Lar Moisés, te remeteu essa lembrança? Você acha que ficou ali uma sensação de preciso olhar para esse lar para resgatar aquele momento lá atrás? Então, como que eu me envolvi no Lar Moisés? Foi assim, eu fazia pedagogia, né, no curso de pedagogia, tinha uma amiga, né, que eu conheci na escola, que eu fazia estágio, ela trabalhava nessa escola e ela sempre falava, vamos ser voluntária no lar? E eu falava para ela, mas eu estudo, eu trabalho, eu não consigo ir, mas assim que eu for, eu vou para ficar. Eu sempre brincava com ela, isso levou 1 ano, antes de eu entrar no Lar Moisés. E um dia eu falei para ela, não, agora eu terminei a faculdade, agora eu vou fazer voluntariado lá. E foi aí que eu comecei a fazer o voluntariado no lar. Antes do Lar Moisés, quando eu morei em Londrina com a minha família, com meu marido, a gente sempre frequentou o lar, sempre ajudou. A gente levava bolo, fazia visita, a gente sempre mostrou para os nossos filhos que a gente gostava de ajudar as pessoas, as crianças dos lares, poder fazer alguma coisa por eles, porque eu também fui criança de lar. Então eu sempre queria estar ajudando. E quando veio a oportunidade de ser voluntária no Lar Moisés, começou assim, voluntariado uma vez na semana, daí eu brincava com as crianças, ajudava com as tarefas, fazia parte de recreação, depois 2 vezes por semana, e quando eu vi 3 anos de voluntariado, 4 anos, foi se passando o tempo, daí fui me envolvendo mais e recebi o convite para ser presidente do lar. Na época eu me assustei um pouco, né, porque eu falei assim, olha, eu não entendo dessa parte administrativa, mas eu posso arrumar uma equipe que me ajude, pessoas voluntárias que possam estar me ajudando, e foi o que eu fiz. Convidei pessoas para ser voluntárias, uma na parte administrativa, contabilidade, tudo, e veio uma equipe boa para me ajudar como voluntária. E eu assumi essa missão. Foi uma missão, assim, há 8 anos atrás, bem difícil para começar, né? E o que eu queria, que eu gostaria muito de mudar no lar, é que as crianças fossem muito felizes. E eu lembrava de cenas quando eu era criança, assim, que fosse muito lúdico. Porque foi muito sofrido estar no lar no período que eu vivi. E o que eu queria passar para minhas crianças era assim, que as crianças tivessem lembranças boas enquanto estivessem acolhidas. Aí começou o processo. Então, assim, como que eu trabalho com as nossas crianças hoje? A gente trabalha muito lúdico. Brincadeiras, o projeto Identidade, que cada criança tenha a sua roupa diferenciada, que tenha a sua caminha, que tenha os seus brinquedos, mas que brinquem com o coletivo e que sejam muito amadas. Então o que eu proporciono para as crianças do Lar Moisés é bem isso. É esse carinho, é esse amor que me fez muita falta no passado. Muita falta assim de lembrar de coisas boas o tempo todo. Então assim, o que a gente faz muito é brincar muito com as crianças. É proporcionar momentos de alegria, é estar nesse espaço maravilhoso aqui que você está vendo. Estar educando eles, assim, mostrar para eles que todo mundo tem seu futuro, né? Então a partir do momento que eles entram no lar, a gente fala, você foi uma vítima e agora você não é mais. Agora começa o seu projeto Identidade, para que se você se fortaleça, e a gente vai dar muito amor para você e te proporcionar uma nova história. E essa nova história vem, ou tem o retorno familiar, conforme a juíza libera, que vai ter, a gente pode estar ajudando essas famílias, o porquê que essa criança entrou ali, se for por situação financeira, que assim que ela se estabeleça, volte para a família, que é o retorno familiar que a gente trabalha muito, ou adoção. Caso não tenha nenhuma dessas possibilidades das crianças ter o seu retorno familiar, essas crianças são encaminhadas para adoção, mas também são muito felizes. E a gente sempre fala para elas, vocês têm uma família e vocês vão ser muito amadas. Enquanto a família não vem, nós estamos aqui para amar vocês. E é esse trabalho que a gente faz o tempo todo com eles. Ô Lara, e coincidentemente, ou não, né? Mas essa metodologia de primeiro trabalhar o processo de volta para os pais, né? Então, em primeiro lugar, quando as crianças chegam no lar, elas não são imediatamente
voltadas para adoção, né? Mas sim, primeiro tem todo um trabalho, um resgate com a família. Isso. E coincidentemente era assim que também trabalhava quando você estava no lar. Talvez isso tenha mexido muito comigo, porque eu tive o retorno familiar. No meu caso foi assim, minha mãe não tinha trabalho, daí começou a trabalhar e depois para tirar os filhos do lar. Eu acho que isso ficou muito forte em mim. Então assim, eu trabalho muito. Primeiro a gente vê a situação da família. Por que aquelas crianças estão lá? Vamos olhar a essência daquela mãe, vamos se pôr no lugar dessa família e ver qual que é a situação verdadeira, né? Se a gente vê assim que há amor, a gente luta pelaquela família, a gente proporciona, né, oportunidades para que essas famílias tenham seus filhos de volta. Então, a gente trabalha muito isso. E claro, se a gente vê que não tem situação de agressão, coisas mais sérias, aí não tem o que fazer, né? Daí a gente vai proteger mesmo, e que a juíza em conjunto, né? Todo um trabalho do Ministério Público, Vara da Infância, todo um trabalho junto com a equipe técnica, vendo qual que é o melhor caminho para essa família, para essa criança, se é retorno familiar ou se é adoção, né? Então a gente está ali calçada para proteger essas crianças, né? Trazendo um pouquinho mais para o lado pessoal, quais foram os aprendizados? Acho que devia passar um filme na tua cabeça, assim, né? Uma reviravolta de quando você morou, de agora como presidente. Sim. Quais foram esses aprendizados de lá até aqui? Olha, com a minha mãe, assim, entender, né? Quando a gente é criança, a gente pensa que a mãe abandonou. Essa dor do abandono. Mas com o tempo, aprender e ver o que acontece é saber o perdão, né? O perdão e ver o que a mãe tem amor e o quanto a mãe sofre também nesse momento, que foi o meu caso, né? De não ter condições, de ter o pai que agredia ela, né? Os filhos, tudo, né? Ela queria proteger e de alguma forma ela sofrer. E os aprendizados já é o perdão, né? A gente perdoa de coração e amar a mãe ainda mais, né? Amar muito mais por você entender toda a situação e todo o contexto familiar, né? Isso que eu tenho de aprendizado, assim. E o crescimento de amor ao próximo. Eu acho que o crescimento de amor ao próximo foi muito rico nessa trajetória, de entender cada ser humano, que cada um tem a sua história, que cada criança que entra ali é uma família que tem por trás. E o porquê que chegou até ali, o que aconteceu. Então, esse olhar diferenciado das pessoas, isso, assim, acho que foi um autoconhecimento, assim, muito rico. Te fortaleceu? Me fortaleceu muito mesmo. Teve algum impacto de Lara como mãe com os filhos? Olha, a trajetória com meus filhos, né? Hoje eu estou com um filho de 34 anos, outro 24. O que eu ensinei para os meus filhos? Esse amor, a humildade, tratar bem as pessoas, não importa qual profissão, não importa de onde vêm as pessoas, a humildade, o tratar bem com carinho e amor essas pessoas. Então meus filhos desde pequenininhos sempre frequentaram o lar, de alguma forma ajudando de alguma forma as pessoas, né, e levando o carinho, a palavra. E o que eu digo, para a gente ser voluntária, esse tempo todo de voluntariado, não quer dizer assim, eu tenho que ter dinheiro para ser voluntário. Não, pelo contrário, você tem que ter amor. Se você tiver amor, você vai embora. Você arregaça as mangas e vai. O que precisa ser feito? No Lar Moisés a gente começou a reformar a sala pedagógica, a limpar, a organizar, né? Meus filhos junto, organizando a biblioteca, conseguindo arrumar o espaço, dando carinho e conversando com as crianças. Então eu digo assim, não precisa o dinheiro, e sim o amor. Então assim, a trajetória, assim, o que a gente aprende é o quanto de amor a gente pode dar ao próximo. Esse espaço dessa chácara, esse espaço maravilhoso, é um novo projeto. Ele tem uma parte que é do Lar Moisés, é um subcomodato que o Lar Moisés está usando com as crianças do lar, está em contato com a natureza, tudo. Mas nasce um novo projeto, que eu estou iniciando esse ano, esse novo projeto, que é todos os lares têm a oportunidade de estar aqui. Os lares da região metropolitana, os lares de Curitiba, as crianças podem estar em contato com a natureza,
trabalhando o lúdico o tempo todo, com as equipes, né, da equipe técnica está acompanhando essas crianças e está usando esse espaço gratuitamente. Né? O espaço foi cedido por uma pessoa do bem, que tem muito amor, e falou: Lara, te dou esse comodato para você fazer as ações sociais. Eu acho que isso é um presente que eu posso estar presenteando as crianças. As crianças que saem do lar, já faz tempo, né? Já tem 8 anos no lar, o que eles lembram, os que vêm nos visitar? Tia, eu lembro do dia da pizza. Ah, que legal. Tia, eu lembro do Beto Carreiro, eu lembro da praia, eu lembro da chácara, eu lembro da piscina, né? Eu lembro dos animais. O meu sonho, a gente não pode reconstruir totalmente, porque muitas feridas ficam cicatrizes. Eu fico imaginando que fosse um vaso chinês, quando você quebra o vaso e aos poucos você vai colocando aquele dourado e vai dando aquele acabamento e fica lindo, maravilhoso. Claro que as lembranças, as feridas estão ali, mas quando você proporciona coisas boas, quando eles lembram do momento que foi difícil a separação da família para estar no abrigo, foi doído, sim, só que eles lembram também dos momentos bons que foi estar no abrigo até ter o seu retorno familiar ou até ir para adoção. Então são momentos de alegria. Então é isso que eu quero deixar para as crianças. Esse momento que você viveu no lar, o que você passou e quanto isso foi bom. Né? Para a gente finalizar, quando essa criança está ali na porta de saída para ou retornar à família ou para ir para uma nova família, qual é o teu sentimento? Alegria. Alegria, porque é o trabalho concluído, sabe? Então a gente tem lá no Lar Moisés, com a equipe técnica, a gente faz festa. Ah, que legal. E a gente a psicóloga, toda a equipe já prepara a criança para a saída. E prepara os que estão no lar. A gente vai fazer uma festa, porque é uma comemoração para aquela criança que está voltando para sua família, que vai ter a sua família ou que está indo para adoção, né? A gente faz uma festa, a gente comemora o trabalho concluído ali. Muita alegria, sabe? E as crianças que ficam já sabem que a vez delas também vai chegar. Então é festa, a gente trabalha de uma forma bem natural, não é nada sofrido, porque a gente não perde o contato. Ah, que legal. A gente mantém o contato com a família, tanto de adoção como retorno familiar, a gente mantém esse contato. É muito rico. Lara, obrigada. Muito obrigada mesmo por ter contado um pouco da tua história. Tenho certeza que esse pouquinho que a gente já vai compartilhar vai inspirar muitas pessoas. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, que isso seja motivação. Porque às vezes as crianças estão no lar e acham que não tem esperança. E tem. Basta querer.